Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Mais uma manhã chegou, mais um dia de atividades, mais um dia de coisas por fazer. A agenda está cheia, preocupações imensas, mas nós não podemos nos esquecer da importância de buscar o Senhor na primeira hora do dia. E eu estou aqui contigo para juntos a gente ler a Bíblia, juntos lermos a palavra. Este é o Reavivados por Sua Palavra. Um programa que tem como objetivo ajudar você na leitura da Palavra de Deus. Esta é a sua TV Novo Tempo, canal da esperança. E eu quero desafiar você para ler a Bíblia. Claro, aqui nós conversamos, é só um bate-papo para a gente conversar sobre o capítulo do dia. Hoje é o Salmo 76, que a gente vai conversar sobre ele juntos aqui. Mas depois, não se esqueça, você precisa tomar tempo para ler a Bíblia sozinho, para ouvir a voz de Deus, porque Deus vai falar ao seu coração. Eu queria desafiar você também para que você proclamasse a Bíblia, ou seja, divulgasse a Bíblia, através das mídias sociais. Você pode usar o Twitter com a hashtag RPSP, que significa Reavivado por Sua Palavra. Você pode usar o Facebook, o Instagram, a rede social que você utiliza mais. E assim divulgar a palavra. Eu utilizo bastante o Twitter e o Facebook, através do meu endereço PR Evandro Fávero. Ali eu posto todos os dias um verso, uma impressão do capítulo do dia. Faça isso também. Você certamente vai estar abençoando outras pessoas. O Salmo 76, ele é um salmo que traz também, como todos os salmos que temos lido aqui cada manhã, traz várias lições. Você já pegou sua Bíblia? Pega sua Bíblia, o seu marcador. Vamos destacar o verso em que Deus fala ao nosso coração. Talvez não seja nenhum dos versos que eu estou citando aqui, seja um outro versículo em que você vai ouvir a voz de Deus falando para você. Então, por exemplo, eu destaquei aqui o versículo 1 do Salmo 76, onde Asaf, que é o autor deste salmo, ele diz o seguinte: grande o seu nome em Israel. Ele exalta a Deus como grande. E ele diz também na primeira linha, conhecido, ó Deus, em Judá. Então ele apresenta a Deus como um Deus conhecido em Judá e grande em Israel. No versículo 8 ele diz, desde os céus fizeste ouvir o teu juízo. Tremeu a terra e se aquietou. Depois, no versículo 11, ele diz, fazei votos e pagai-os ao Senhor, vosso Deus. Tragam presentes todos os que o rodeiam, aquele que deve ser temido. Ele quebranta o orgulho dos príncipes, é tremendo aos reis da terra. Eu quero destacar para você algumas coisas nesta manhã do Salmo 76 que eu julgo serem muito importantes. Bom, a primeira, o versículo 8. Desde os céus fizestes ouvir o teu juízo. Deus se revela para conosco. Ele não é um Deus ausente. Ele revela a sua vontade. Ele proclama a sua direção para os seus filhos fiéis. Por exemplo, lá em João, capítulo 8, versículo 32, diz assim, e conhecereis a verdade. A tua palavra é a verdade. Há como conhecer a verdade. O João capítulo 17, versículo 17, nos apresenta a seguinte declaração sobre a Bíblia. Diz assim, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então a Bíblia é a verdade, a Bíblia é a revelação de Deus. Ela revela Jesus Cristo. Ela revela Cristo. Desde o livro de Gênesis até o Apocalipse, há um fio vermelho que percorre todas as páginas da Bíblia. O sangue de Cristo Jesus está presente no Antigo e no Novo Testamento. Nosso Deus é um Deus que se revela. Ele se revela através de uma revelação geral, que nós identificamos na natureza, por exemplo. A natureza revela a mão de Deus. Ainda que deturpada pelos efeitos do pecado, ainda assim a natureza revela a mão de Deus. Um belo pôr do sol, por exemplo, o nascer do sol, nas ondas do mar, na brisa suave do vento, na chuva que cai. Enfim,
Deus se revela através da natureza, através dos animais. Mas Deus se revela de maneira específica também através da Bíblia Sagrada. E Ele fala conosco a cada manhã, se nós buscarmos conhecer a sua voz. Então o Salmo ele nos apresenta isso. Desde o céu fizeste ouvir o teu juízo. Mas o Salmo também nos apresenta outras verdades. Por exemplo, eu vi aqui uma exortação do salmista Asaf. No verso 11 ele diz, fazei votos e pagai-os ao Senhor vosso Deus. É como se ele dissesse assim, olha, tome cuidado com os votos que você faz. Se até for possível, nem faça voto. Mas se você fizer, cuide em cumprir. Há muita gente que promete coisas para o Senhor e não cumpre. Não cumpre. É perigoso. Precisamos ser honestos com Deus. Claro, Deus não é um Deus vingativo, Deus é um Deus de amor. Ele sabe das nossas fragilidades, das nossas imperfeições, mas nós precisamos pedir a sabedoria de Deus e a força do Senhor para sermos fiéis em qualquer momento, inclusive nos votos que fazemos com Ele. A Bíblia diz, por exemplo, lá em Mateus, no capítulo 5, quero pedir para você abrir a sua Bíblia aí, Mateus 5, versículo 37. Veja o que diz a Bíblia. Eu marquei aqui, quero ler contigo. Mateus capítulo 5 e o versículo 37. Diz a palavra de Deus o seguinte, São palavras do Mestre Jesus. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar, vem do maligno. Deus nos exorta aqui a sermos íntegros. E não é esse o grande problema da humanidade e da nossa sociedade nos dias de hoje? Falta de integridade, falta de veracidade, pessoas desonestas que falam uma coisa e vivem outra. Claro que nós não podemos julgar a ninguém. Nós temos que julgar a nós mesmos, olhar para dentro de nós, não para dentro de outras pessoas. Agora, Deus espera que nós sejamos homens e mulheres honestos, que não se desviem nem para a esquerda e nem para a direita dos caminhos do Senhor, que sejam firmes pelo que é certo, ainda que caiam os céus. Deus necessita desse tipo de pessoas. Esta é a maior necessidade do mundo. Homens e mulheres que não se comprem e nem se vendam. Que sejam corretos. Deus está chamando você para ser esse tipo de homem, esse tipo de mulher. Sabe que muitas vezes a nossa tendência é acusar quando ouvimos notícias de políticos corruptos, ou de líderes religiosos corruptos, ou de líderes de alguma empresa que se vendeu por uma propina. Mas, querido amigo, querida amiga, a corrupção começa com as pequenas coisas, com os pequenos atos. Quando nós, por exemplo, furamos uma fila, passamos na frente de uma pessoa sem ter esse direito, estamos sendo corruptos. Quando um menino mente na escola para ter melhores notas, está sendo corrupto. Nós precisamos pedir a Deus ajuda e auxílio para sermos pessoas honestas, nas pequenas coisas. Orar por aqueles que estão em posição de liderança para que não caiam em tentação, mas orar por nós também, para que nós também sejamos honestos e fiéis nas pequenas coisas. Quando se mente numa nota, por exemplo, você tem auxílio para a alimentação e você mente, você está sendo corrupto. É interessante que muitas vezes quando eu vou em algum restaurante e peço alguma nota, a pessoa já até pergunta, você quer a nota do valor ou maior? Eu respondo, do valor, quanto eu paguei. Nós precisamos ser pessoas íntegras e precisamos, para isso, da ajuda do Senhor. Há um outro texto também, que é o texto de Tiago, que eu quero ler para você. Acompanha comigo. Tiago está aqui, deixa eu abrir aqui a Bíblia. Enquanto isso, você pode abrir a sua Bíblia também. Tiago 5 e o versículo 12. Diz assim, acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes, seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Então, aqui também está falando sobre o valor da palavra, né? O valor da palavra. Meus avós diziam o valor do bigode.
Ou seja, você não precisaria assinar uma nota, você não precisaria se deixar algo como garantia, um sinal, por exemplo, vai alugar um carro, tem que deixar um sinal. Por quê? Porque nós vivemos numa sociedade corrupta que não cumpre o que promete. Mas você pode fazer a diferença. Eu posso fazer a diferença se nós formos guiados pelo Espírito Santo do Senhor. Não é bonito? Salmo 76 nos desafia, não é mesmo? A sermos homens e mulheres melhores. Agora, eu tenho certeza que se você ler o Salmo 76, você vai tirar outras lições desse capítulo. Se você olhar no Twitter, no hashtag RPSP, você vai encontrar outras lições desse Salmo. Porque Deus fala a cada um de maneira diferente. Por isso que você não pode de jeito nenhum se contentar com essa nossa conversa aqui. Você precisa ler a palavra de Deus sozinho. Lá no cantinho do seu quarto, do seu escritório, da sua cozinha, onde quer que você ler, em cima do seu sofá ou na cadeira da sala, Deus vai falar com você. Então, vamos orar por isso? Quero fechar os olhos aqui e convidar para que você faça o mesmo. Feche sua Bíblia, vamos falar com Deus. Bondoso Pai, querido Deus, obrigado pela oportunidade de conversar contigo. Ajuda-nos a sermos fiéis, honestos, puros e íntegros, pelo poder do Teu Santo Espírito. E ajuda-nos a louvar o Teu nome e a Te buscar cada dia com intensidade e com regularidade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, querida amiga, tenha um bom dia e seja hoje reavivado por Sua palavra.